Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Excel com Propósito. O meu nome é Felipe Freitas e o vídeo de hoje é sobre como você pode separar dados de uma mesma célula no Excel. Pois é, às vezes você recebe uma planilha no trabalho ou uma planilha pessoal onde vários dados diferentes foram registrados na mesma célula e você queria que eles tivessem células e colunas separadas para analisar melhor. Não precisa fazer manualmente isso, a gente vai ver hoje como fazer isso utilizando um recurso bem interessante do Excel. Mas antes, não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, curte o nosso vídeo e compartilha para que outras pessoas também aumentem seus níveis no Excel, beleza? Vamos lá! Aqui a gente tem uma planilha muito simples que simula uma espécie de cadastro de uma empresa, né? Eu tenho aqui os nomes dos nossos clientes, a data em que o cadastro foi feito, o contato telefônico e o e-mail dos nossos clientes. Mas a gente tem aqui dois problemas com essas informações. O primeiro é na coluna data, porque aqui a data e o horário do cadastro eles vieram juntos. A gente queria que eles estivessem separados para a gente analisar melhor. E o outro problema é que aqui na coluna de e-mail, o provedor desses e-mails ele está sendo destacado antes do e-mail. Então aqui nesse caso, por exemplo, olha, do Lucas, a gente tem Alcastro barra e o e-mail do Lucas. Depois da Ayla, Recoferindústria barra Ayla e etc, que é o e-mail dela. E a gente gostaria apenas dos e-mails, né? Porque a gente vai fazer uma lista de e-mails, mandar informações da empresa e assim por diante. Então como é que eu vou separar essas informações? Nós vamos usar um recurso do Excel, que fica localizado aqui na guia Dados, e é essa opção Texto para Colunas. Antes de você clicar nessa opção, selecione a coluna que você deseja fazer essa separação. Então vamos começar fazendo na coluna Data. Eu vou marcar aqui a coluna Data, seleciono a coluna toda e clico em Texto para Colunas. Quando eu faço isso, abre-se uma janelinha para a gente, onde nós temos duas opções para fazer essa separação, essa conversão, digamos assim, de textos para colunas, de forma delimitada ou largura fixa. Nesse caso das datas, a gente pode usar a opção largura fixa, e eu vou explicar por quê. Como o próprio nome diz, a largura fixa ela vai passar uma espécie de régua nas informações daquela coluna e essa régua vai determinar onde haverá a separação dos dados. Como nesse caso, data e horário eles estão bem colocados na célula, eles seguem um padrão de registro único, então fica fácil a gente passar uma régua e separar essas informações. Então a gente vai marcar a largura fixa, avançar e observem que o Excel já está propondo para a gente uma divisão. Ó, essa reguinha aqui, essa linha, é como se fosse a régua que eu mencionei agora há pouco, e separará os dados numa coluna e os horários, as datas em uma coluna e os horários em outra coluna. Nesse caso, você pode movimentar essa régua, ela não tem que ser fixa, olha, você pode movimentá-la clicando e arrastando para os lados, você pode incluir uma nova régua, clicando aqui no campo desejado, ou você pode excluir uma régua dando um duplo clique em cima da régua dessa seta e aí ela some, ou seja, essa divisão ela deixa de existir. Então no nosso caso nós vamos deixar na proposta inicial, que era essa régua aqui, e vou apertar em avançar. Agora o Excel me pergunta se eu quero alguma formatação específica para essas informações. A gente por enquanto vai manter a formatação geral e onde eu quero colar esses dados. Então apenas para fins de exibição eu vou clicar aqui nessa setinha e vou marcar que eu quero colar ao lado da tabela original. Dou Enter e aperto em Concluir. Observem que nesse momento, eu vou caminhar aqui para o lado direito da planilha, eu tenho finalmente data e horário separados, ou seja, agora eu posso fazer análises mais específicas, porque essas informações não estão misturadas nas mesmas colunas, ok? Bem, eu vou apagar agora esses dados aqui, porque a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos e-mails. Só que aqui vai uma observação interessante. Vamos selecionar a coluna e seguir o mesmo caminho, texto para colunas. Se você fosse utilizar a mesma opção, largura fixa, a gente teria um problema aqui. Qual o problema? Se eu clicar, por exemplo, aqui, observem que os nomes dos provedores e o tamanho dos e-mails, eles mudam muito de um e-mail para outro, de um cadastro para outro. Então essa minha régua, ela cortaria os dados, vejam, de maneira muito confusa, não haveria lógica nesse corte. Então eu não posso usar essa opção de conversão. Eu volto,
E eu, obviamente, descubro que tem uma forma de fazer isso diferente, que é essa forma delimitado. Eu vou clicar aqui e vou avançar. E o que significa essa opção delimitado? Significa que você vai orientar o Excel a separar os seus dados de acordo com algum símbolo, alguma dica que você vai dar para o Excel. Nesse nosso caso, a dica é muito clara. É essa barra aqui, ó, essa barra vertical. Então, por padrão, o Excel vai vir assim, olha. O padrão da ferramenta é esse, tá? É você ter apenas a tabulação marcada. Mas nós vamos marcar aqui outros e colocar aqui a nossa barra vertical. Observe que o Excel logo abaixo, nessa telinha aqui, já simula para você como vai ficar a separação dos dados. E observe que ficou exatamente como nós queremos. Ele vai separar em uma coluna os provedores e em outra coluna os nossos e-mails. Eu vou apertar em avançar e vou novamente escolher uma formatação, se eu desejar, ou apenas o local de destino. Eu vou clicar aqui para ter o local de destino, vou clicar ao lado da tabela original, aperto em Enter e em Concluir. Observe que legal, agora a gente automaticamente separou os provedores desses e-mails e os e-mails específicos dos nossos clientes. Se a gente quiser agora, por exemplo, copiar esses e-mails para algum site de internet, algum provedor de e-mail, Gmail, Yahoo, etc., e mandar e-mails para esses clientes, fica muito mais fácil, porque esses e-mails já estão devidamente separados. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que vocês ganhem produtividade no dia a dia de vocês com ela, e encontro vocês no nosso próximo vídeo.